No Alvo com Heron Falvo. Olá, bem-vindos! Vocês estão no Alvo. Eu sou Cátia Viamonte e hoje estamos com Carlos Eduardo Novaes, que é um convidado super especial. O Carlos é jornalista, dramaturgo, humorista, ator, escritor com 45 obras literárias publicadas. Não é pouca coisa, gente. Com vocês, Heron Falvo. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, pode parar, muito obrigado. Vou entrar. Ai, ai. Cadê o Carlos Eduardo? Vou botar ele aqui. Fala, Carlos Eduardo. Estamos aí, pô. Estamos aí. Estamos aqui também. Vocês aí de casa, é o que eu mais gosto. Que hoje em dia tá todo mundo em casa, né? Então não dá para falar isso. E aí, Carlos Eduardo, muito prazer te conhecer virtualmente. Você acha que tá boa a iluminação aqui? Tá boa, Você acha que tá ótima, tá boa a bonitão. iluminação? Bonito chapéu. É para proteger a careca, né? Para proteger Tá a muito careca. sol aí em cima. Pô, você não imagina. Mas você podia ter me falado que ia vir de chapéu pra não ficar, pô, tô me sentindo pelado aqui sem chapéu, pô. Adoro uma desculpa para usar um chapéu. Eu tenho vários, né? Você sabe que tem um ditado que diz assim: Deus fez poucas cabeças perfeitas. O resto ele cobriu com cabelo. Isso, claro, só vale para homens, né? Antes que detonem aí. Boa, boa. Isso é uma boa desculpa pra galera que perdeu o cabelo, né? Mas eu sempre quis perder o cabelo porque Shakespeare era calvo, né? E foi o meu primeiro ídolo na vida foi Shakespeare. E eu sempre tinha essa inveja assim, dos calvos, meu cabelo está vendo é grosso. E Você acha que se você ficasse calvo, você ia ficar igual o Shakespeare, né? Ia escrever aquelas peças todas? Essa é a minha teoria. E o que você acha? É legal. Eu tenho alguns amigos aí que estão assistindo também, junto aí com a sua enorme galera. Tenho muitos amigos que estão vendo aí. Seus amigos provavelmente têm a inteligência que compõe o resto da minha galera inteira. Então a qualidade está ótima aí da audiência. Tá bom. Eu queria saber um pouquinho, Carlos Eduardo, da sua situação atual aí. Você tá isolado, você está numa torre de marfim, na serra. Como é que está a sua situação aí? Você está escrevendo uma obra-prima? Prima não, irmã, não é nem prima, é irmã, de tão próxima que é dos fatos do dia. Eu estou escrevendo um livro que chama-se O Vírus do Ipiranga, nos tempos da pandemia. É a história da pandemia contada do ponto de vista dos vírus. Os vírus olhando para os humanos, principalmente aqui no Brasil. Muito bom, muito bom. Mas eu tenho um livro que está saindo aí agora pela Almedina, que é uma editora portuguesa, que chama-se Crônicas, tá ok? Interroga. Retratos 3x4 do governo do capitão. Deve sair daqui uns 2 meses. Esse está saindo agora você está escrevendo esse outro que é Vírus do Ipiranga. Sobre o capitão que você admira tanto já vai sair agora, é isso? Não, o Crônicas é uma seleção de crônicas em cima do governo do nosso presidente aí dos 2 últimos anos, de 2019. Eu imagino que você gosta muito dele, né? Para escrever, homenagear ele com um livro de crônicas. Isso, vou homenageá-lo com um livro de crônicas. Eu não sei se ele vai gostar da homenagem.
Mas é um livro com muito humor, com muita ironia. Então, não é um livro agressivo, sabe? Não é Ele um livro tem bom ofensivo. humor, ele vai levar na esportiva. Ele, com o corpo de atleta dele, ele vai levar na esportiva. Mas, Carlos Eduardo, eu ia te perguntar como é que você fez pesquisa, tanto para esse livro aí do Bolsonaro, quanto para esse livro do vírus da pandemia, porque assim, minha pergunta é o seguinte, com o nível de desinformação que está havendo, né, no mundo, e quando eu digo desinformação, até assim, fontes das mais até então confiáveis, vamos dizer, estão sendo deturpadas, estão sendo até os formatos estão sendo questionados e tudo mais, né? É, como é que é seu processo de pesquisa? O que você confia, o que você não confia, né, nesse processo? Não, eu vou ao Google. E no Google eu procuro tentar não pisar numa mina. Eu já passei por essa experiência quando eu escrevi um livro sobre as Olimpíadas, a invenção dos esportes. Então, claro, eu não conheço a origem de todos os esportes, ia ao Google. Ia ao Google e, de vez em quando, eu encontrava um site que dizia uma coisa, o outro site que dizia outra, eu tinha que procurar um terceiro site. Foi um trabalho hercúleo para escrever esse livro sobre... É um livro de crônicas também, mas são crônicas focalizadas em cima de cada um dos esportes, como eles surgiram. Os esportes que foram inventados em cima de uma prancheta, como o vôlei, como o basquete, não é? O vôlei foi inventado... Os modernos todos, né, praticamente. E os mais antigos, em que, por exemplo, a esgrima, a espada deixou de ser uma arma para ser um instrumento de esporte, coisas desse tipo. O remo também. Esse livro foi quando que você escreveu? Só porque eu me interesso muito por esse assunto também. O que tem? Qual? Esse livro do esporte foi quando que você escreveu? Desculpa a ignorância. Ele saiu pela Moderna, eu acho que tem 4 anos atrás. Eu vou ter que, inclusive, revê-lo depois dessas próximas Olimpíadas aí, se é que nós vamos ter as Olimpíadas, aí no Japão em julho. Eu vou ter que atualizá-lo, né? Eu acho que já que é no Japão, acho que o pessoal vai fazer, porque já estão na pandemia aí já há muitas décadas, né? Então acho que todo mundo confia lá nos japoneses para se manter higiênicos. Mas uma coisa que eu queria entender sobre esse livro, que assim, eu vi sua entrevista que você foi entrevistado pelo Jô. E lá, né, pelo menos deve ter sido mais de uma vez, né, mas essa entrevista que eu vi foi que você estava falando de sexo para principiantes. Eu percebi que você é um autor muito... Ao mesmo tempo que você faz ficção, você... desculpa, assim, eu não li um livro seu, isso foi um erro meu. Eu tô entrevistando 4 pessoas por semana e eu meio que estou sobrecarregado de informação. Mas, assim, eu te prometo que você é uma das poucas pessoas que eu vi você até falando que você não lê pessoas modernas e tal. Eu também não leio. E você eu leria com o maior prazer. Infelizmente, eu não li antes. Mas você estava falando que você escreveu esse livro Sexo para Principiantes. E eu percebi que você junta, ao mesmo tempo que você tem um amor pelo humor, você tem um pé bem estabelecido dentro que Nietzsche diferencia, né, Dionísio de Apolo. Você tem lá o Dionísio muito bem estabelecido, mas ao mesmo tempo você tem um pé na sociologia, na antropologia, né, você tem muita história, né, muito interesse pelo desenvolver, né, das coisas, da consciência humana, em diferentes avenidas, diferentes áreas. E isso eu achei muito interessante, porque normalmente, né, autores têm uma coisa ou outra, e quando tem a coisa e que você tem, que é a sociologia, história, etc., normalmente são pessoas mais sérias, né, não fazem tanto humor. Tipo Dan Brown, por exemplo, né, que é um cara de ficção que gosta dessa coisa de sociedades secretas e mitologia, religião, simbologia, só que ele não faz humor, né? Ele faz uma coisa de romance mais thriller, né?
essa coisa toda. Aí, eu falei esse monte de coisa sem pergunta nenhuma, mas a minha pergunta sobre que eu queria desenvolver para você. Você é daqueles caras que leva meia hora para fazer uma pergunta para eu responder sim ou não, é isso ou não? Exatamente. Aí eu queria saber, você está na Serra? Estou brincando com você, querido. Não, é porque eu tive que falar essa parada toda, primeiro para te impressionar, para você ver que eu percebi alguma coisa sobre você, e segundo, para poder fazer uma pergunta um pouco mais profunda. E a pergunta é, no seu desenvolver das suas obras, o que você dá mais valor? Você dá mais valor ao entretenimento, que eu sei que você já trabalhou em fábrica de sorvete, então eu sei que você sabe agradar as pessoas, mas, ou a coisa de desenvolvimento da psicologia, né, da sociologia humana. Olha, deixa eu dizer antes de mais nada o seguinte, você viu uma entrevista minha com o Jô. Um orgulho que eu carrego comigo é o seguinte, eu fui o segundo cara mais entrevistado pelo Jô depois do Ziraldo. O Ziraldo foi o cara mais entrevistado pelo Jô e eu subi no pódio em segundo lugar. Esse livro sobre o sexo, essa entrevista sobre o sexo para principiantes, inclusive acabou me rendendo algumas palestras sobre sexo que eu fui fazer em algumas escolas aí pelo Brasil. Aí é bom, hein? Exatamente. Eu posso ser um praticante, mas eu não sou um teórico que possa dar profundas informações sobre sexo. Agora, eu trabalho nas duas pontas. Esse livro, por exemplo, do vírus do Ipiranga, o vírus do Ipiranga, é uma espécie de um doc-fiction, em que eu passo informações reais, verdadeiras, científicas, pesquisadas, e eu concilio isso com o humor do fato de ter um império da virótica e os vírus estarem falando em destruir os humanos. Quer dizer, o livro começa, inclusive, com esse propósito. O imperador da virótica convida todos os vírus conhecidos, grandes vírus, HIV, e dengue, e zika, e apresenta o corona, dizendo ele está... Eu convidei-o para ele acabar com os humanos. Então, os vírus começam a fazer um trabalho para tentar acabar com os humanos. E o imperador da virótica diz sempre que ou nós ou ele. Eles estão trabalhando para acabar com a gente e nós vamos, então, tentar acabar com eles antes. E o livro se desenvolve em torno disso. Mas tem... e eu alterno, como no Sexo para Principiantes, eu alterno situações reais com fantasias, com ficção. Então, é uma espécie de um doc-fiction literário. É isso aí. Eu depois queria falar com você também sobre eu estou fazendo um trabalho sobre a mulher no humor, ou o humor e a mulher. Porque, na verdade, sempre foi uma coisa... Existem mulheres no humor, não? Perdão? Existem mulheres no humor? Mulheres no humor? Mas não, mulheres que produzam humor. Mulheres que produzam humor. Pois é, uma coisa que sempre me inculcou foi isso, que eram muito poucas as mulheres que trabalhavam com humor. A gente tinha muita comediante, como tem ainda hoje, mas há que se distinguir a comediante da humorista, né? A humorista é aquela profissional que produz humor na televisão, a comediante é aquela que representa, né? Dercy é um símbolo aí da comédia, não é? Mas, então eu fui fazer uma pesquisa e eu estou desenvolvendo um trabalho sobre isso, sobre por que as mulheres, tem tão poucas mulheres, hoje já tem mais até, mas tem tão poucas mulheres trabalhando com humor. É uma relação assim... Há um instituto americano que fez uma pesquisa dizendo que apenas 10% dos humoristas que existem aí pelo planeta são representados pelas mulheres, porque o resto é de homem. E aí, tem um dado curioso, é que uma das razões que explica o fato de não ter muita mulher fazendo humor, produzindo humor, é o fato de que os homens não
não gostam muito de mulheres engraçadas. E mulheres engraçadas não são muito desejadas. Essa é uma explicação simplória. Então, os homens gostam que as mulheres riam das suas piadas, mas não gostam de mulheres engraçadas. Esse é um mito. Isso me lembra o Harry Enfield, que é um comediante inglês que tem ele tem uma série de sketches, né? Que eu não sei se você conhece o Harry Enfield, ele não é tão popular aqui no Brasil, pelo menos. Que é Woman, Know Your Place, né? Que é sobre tipo, mulheres que tentam ser engraçadas, aí o homem fica com a cara de chateado, assim, poxa, não acredito que ou tenta falar uma coisa inteligente, aí fala, Woman, Know Your Place, e é sacaneando justo essa coisa. Eu, assim, você me permite me falar um ponto de vista, eu, sinceramente, eu estou fazendo agora um curso de palhaço, e eu tô vendo com o Martin Libar, que é um grande mestre, para mim, assim, eu considero ele bastante. Queria até homenageá-lo agora, a qualquer momento que eu puder homenageá-lo. E ele me ensinou uma coisa de mim mesmo, algo que a gente meio que sempre sabe disso intuitivamente, que a gente, para poder fazer um humor, especialmente de stand-up, né? Não necessariamente de escrever, mas também de escrever, né? Eu imagino, e você me fala isso porque você é um escritor de inúmeras obras, né, de humor, que você precisa ter uma certa... não se levar tão a sério, né? E não levar as coisas tão a sério para poder ter essa saída do humor. Eu acho que a sociedade espera da mulher tem muita pressão para se levar a sério, para estar bonita, para estar alinhada, para estar... Então tem uma certa coisa que ela não se permite, porque como é que você vai... pouco fun, né? Como é que você vai... como é que fala em português? Zombar de si próprio se você tem tanta pressão para estar alinhado, esse tipo de coisa. Isso é o que eu estou jogando aí como teoria. Uma das razões que não tem tanta mulher humorista. Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. As mulheres, elas sofrem um tipo e sofriam mais no passado. É evidente que hoje, a partir dos anos 60 do século passado, quer dizer, quando as mulheres começaram a se emancipar e a ganhar a vida por conta própria, enfim, a poder ser inteligente como os homens, porque as mulheres foram oprimidas ao longo de toda a história da civilização. Elas começaram a ser oprimidas quando o homem passou da caça para o pastoreio. Porque no início, os nossos antepassados, os mais longínquos, mais distantes, achavam que a reprodução era um plano divino. Não era ligado ao sexo. Só a mulher sangrava. O Deuteronômio, inclusive, fala isso, não é? Sangue é a vida. Só a mulher sangrava. Então, eles não relacionavam a relação sexual com o nascimento da criança, que vinha 9 meses depois. Então, achavam que isso era fruto apenas de um trabalho divino ou de outro tipo de suposição. Mas o que eu queria dizer a você é que você tem toda a razão. A mulher sofre uma pressão muito grande, eu sofri uma pressão muito grande. Aquelas expressões de uma senhora de respeito, uma mulher de boa família, tudo isso continha o comportamento da mulher. Mas mais importante que isso, é um negócio chamado androcentrismo. Androcentrismo, a gente sabe, andro significa homem, quer dizer, há um pressuposto de que o homem é o personagem principal da história da humanidade. E a gente percebe isso, às vezes, em várias circunstâncias. As mulheres, às vezes, sofrem discriminações. Você vê, por exemplo... Você vê, por exemplo, os animais, tratamento pejorativo que a língua portuguesa dá às mulheres. Os animais, os homens, os animais machos são o cão, o touro, o galo, os femininos são a cadela, a vaca, a galinha, que são pejorativos, entendeu? Quer dizer, havia uma discriminação linguística. Não em todas as línguas, né? Também depende da língua. Porque eu estudo bastante, vamos dizer, línguas antigas, e as línguas antigas são um pouco mais, vamos dizer... Eu não sei por que exatamente isso, né, dentro dessa sua teoria, mas
mas as línguas antigas são um pouco mais complexas nesse sentido, em termos de representação do masculino e feminino, né? Você vê muito mais significado mais profundo, menos assim, como você falou, coisas pejorativas, e tem coisas mais a ver com a filosofia, né? Você pegar os sufixos hebraicos, por exemplo, eles têm junções de letras, que uma letra é masculina junto com a outra feminina, que faz uma junção de 2 ou 3 letras que tem um certo significado. Mas o que eu quero dizer com isso é que por que será que depois... eu vejo essa coisa assim de machismo mais exacerbado vindo depois assim da era medieval. O que eu quero dizer com isso? Não é que não existia uma espécie de patriarcado depois na sociedade agricultural greco-romana, da Suméria, etc. Claro que existia, mas eu acho que era muito mais simbólico, era com mais respeito ao materno, né, ao materno divino. Tanto que você vê que tem Ísis, Osíris, Horus, né, mitos, né, que começam com o matriarcado para explicar certas coisas. Mitos antes do cânone bíblico, onde era muito menos patriarcal do que... Né, antes de se estabelecer o cânone que a gente tem hoje, por exemplo, que era muito menos essa coisa especificamente patriarcal. Então, assim... Bom, estou falando só desse exemplo que você deu do pejorativo linguístico das línguas mais modernas, né? Mas aí eu nem lembro o que a gente estava falando antes, ou o que você estava falando antes. Como é que é? Esse final? O que você Eu perguntou? não lembro o que você estava falando antes de você falar da galinha. Você estava falando eu estava falando do antrocentrismo, não é? Como se o homem fosse o padrão da humanidade. Você escuta falar, por exemplo, que a conquista do homem para o espaço, a evolução do homem, o cão é o melhor amigo do homem, entendeu? Quer dizer, está muito em cima do masculino, do homem. Quando você usa um pronome pessoal, eles servem para ele e para ela. Quando você usa o pronome pessoal, ela só serve para ela, não serve para ele também. Então, mas isso é um outro bom exemplo do que você deu, que, por exemplo, que não tinha no hebraico, por exemplo. Que eu uso o hebraico como exemplo porque o hebraico é a língua mais próxima que a gente tem do fenício, que seria o primeiro alfabeto que existe, que existiria, pelo menos, na sociedade ocidental. E no hebraico, os pronomes são todos ra, e serve tanto para homem quanto pronome não, artigo. O artigo são tanto para homem quanto para mulher, ra, né? E qual outra coisa você tinha falado? Você tinha falado do... Minha mente não está funcionando tão bem, acho que eu perdi uma parte desse trabalho sobre a dificuldade de fazer humor. Uma outra razão que colocam a respeito dessa dificuldade da mulher para fazer humor é porque dizem que a mulher é muito mais emocional do que o homem. E que o humor não se faz com a emoção, o humor se faz com a razão. O humor é uma atividade intelectual. E a mulher não pôde desenvolver a sua inteligência até pouco tempo atrás, hoje já não se discute mais isso, mas não pôde desenvolver porque a mulher era taxada, quer dizer, a razão, a lógica, a análise eram predicados do homem. A mulher era sentimento, era emoção, era intuição. De uns tempos para cá, é que ela está podendo exercer a sua inteligência e, através disso, como o humor é feito com a razão, está conseguindo aparecer nesse cenário de mulheres humoristas. Mas, na sua opinião, isso é só uma coisa sociológica? Isso foi imposto sociologicamente? Porque hoje em dia tem muitos estudos sobre a diferença do cérebro da mulher e do cérebro do homem, né? Que funcionam de maneiras... vamos dizer, comprovadamente diferentes, né? E aí existe uma grande discussão sobre exatamente como. A pergunta é se você acredita que essa diferença é só é só construído socialmente ou
Ou existe alguma diferença entre, vamos dizer, o acesso ao uso da razão da mulher e o uso e acesso da razão do homem? É só sociológico ou tem alguma coisa inerente biológica? Não, deve ter alguma coisa biológica, que eu não sei, eu não me aprofundei nessa matéria. Mas o que acontece é que você tem que considerar que desde a aurora dos tempos, a mulher sempre foi oprimida. E a mulher foi oprimida, deixa eu concluir aquele raciocínio que eu comecei a fazer antes, quando o homem descobriu, substituindo a caça pelo pastoreio, descobriu e viu o carneiro se transando com a ovelha. Então ele percebeu que ele era parte integrante da reprodução, coisa que ele achava que não era. Como ele achou, como ele percebeu que ele era parte integrante da reprodução, ele oprimiu a mulher. E por quê? Porque antes ninguém era de ninguém, todo mundo transava com todo mundo e era uma coisa enlouquecedora. Mas quando ele descobriu que ele era parte integrante da reprodução, ele oprimiu a mulher porque ele precisava saber que o filho era dele. Mas, Carlos Eduardo, antes do pastorio, que chama, antes do homem ser pastor, né, e começar a sociedade pré-agricultural, ele já era nômade, né? Então ele já carregava animais, ele não via ele era caçador. Não, provavelmente ele deve ter visto, um ou outro deve ter visto, mas eu estou dizendo o seguinte, a partir da fase em que o homem deixa de ser caçador e passa ao pastoreio, quer dizer, passa a pastorear gado, a pastorear ovelha, a pastorear porcos, ele percebeu a relação dos machos com as fêmeas e viu que ele tinha parte integrante nesse processo de reprodução. E aí oprimiu a mulher. E sabe quantos anos a mulher passou oprimida aí? Quantos séculos? Porra, pode botar uma conta. Primeiro, eu não concordo que a mulher foi totalmente oprimida, né? Eu acho que o papel da mulher mudou drasticamente, essa é a minha opinião, mudou drasticamente entre a sociedade nômade pré-agricultural para a sociedade agricultural. E sim, o homem tomou uma posição de maior liderança pública, no geral. Mas oprimida exatamente, eu não exatamente concordo com isso, porque depende do ângulo que você vê, né? O homem ia para a guerra, a mulher não ia. Isso é uma forma de proteção e não de opressão, né? Esse discurso, inclusive, é um discurso que as feministas modernas usam muito, que no mundo atual está causando um certo bullying, né, com jovens modernos. O que eu estou dizendo esse julgamento de dizer oprimido vamos dizer, é uma extrapolação, mas não necessariamente precisa ser oprimido para você tirar essas mesmas conclusões. Por exemplo, que a mulher não é humorista hoje. O fato de que a mulher não é tão humorista quanto o homem não precisa vir de uma opressão, pode vir do fato de que ela gerou uma insegurança durante a história, porque ela era de fato protegida, porque senão ela ia ser estuprada na rua. Não é que ela fosse protegida, a questão da guerra, a guerra era um ato heróico, e quem participava de atos heróicos era o homem. A mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida. Esse ato heróico é uma forma de vender para morrer. Mas de fato as pessoas morriam. A coisa do ato heróico, se você for falar assim, também o fato de ser mãe, isso era tido também como uma grande glória. Isso é uma visão retrospectiva da gente hoje. Eu não sei o que pensava no antepassado. Eu estou falando da época. Você vê, talvez em Atenas antiga tinha um viés antifeminino, mas, por exemplo, se você ler Ovídio, a Arte do Amor de Ovídio, ele tem uma glorificação enorme pela mulher já em Roma antiga. Né? E na Bíblia também tem, apesar de ter a história de Adão e Eva, que eu acho que os cristãos interpretaram demasiadamente anti-feminista, mas a sociedade judaica, por exemplo, israelita antiga, era super matriarcal, tanto que já tinha rainhas que lideravam, tipo a rainha Salomé II, que já liderava o povo inteiro de forma intelectual, entendeu? Eu só estou dizendo que não é tão simples como a sociedade anterior inteira oprimir a mulher e não tinha outra narrativa. Entendeu? Não. Quer dizer, isso aí são fases da história.
A gente não pode... a mulher, durante um longo período... Você sabe que a palavra pai foi inventada... Eu estou dizendo isso porque eu li um livro de uma antropóloga escocesa que é fantástico, que é a história do sexo. Ela se chama Ray Danahill. E ela conta essa história. Eu não sei como é que ela descobriu isso, mas ela conta essa história de que a palavra pai foi inventada milhões de anos depois da palavra mãe. Por causa disso, porque a reprodução não incluía a presença masculina. E o homem não conseguia associar essa relação essa distância de 9 meses entre a relação e o nascimento da criança. Mas eu acho que a gente pode passar para outro... Eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar, que assim, a sua sabedoria é gigantesca em termos da arte de escrever, e para mim é muito mais interessante isso do que essa coisa que a gente está, né, a antropologia, se foi de um jeito ou não foi de um jeito. É mais interessante o que eu gostaria de saber. Uma coisa que você me falou, por exemplo, que o humor é muito mais intelectual, racional, do que emocional, que para mim eu não via dessa forma. Então eu gostaria que você me explicasse, porque uma das coisas que eu estou desenvolvendo na minha vida agora é como ser mais humorista e menos intelectual, entendeu? Então me explica isso, por favor, da sua perspectiva e sabedoria. Tem uma frase dita em torno disso, deixa eu começar do princípio. A Enciclopédia Britânica ilustra o humor com uma situação curiosa. Na época de Luís XV, um marquês entrou em casa e encontrou a mulher transando com o bispo. Aí ela foi para a janela, o marquês, foi para a janela e começou a abençoar os cristãos que estavam lá fora, na rua, na calçada. E a mulher se espantou. O que você está... Mas eu não estou entendendo o que você está fazendo. Eu digo, bom, ele está desempenhando as minhas funções e eu estou desempenhando a dele. Isso, segundo a Enciclopédia Britânica, é o princípio do humor. Quer dizer, é o fato em cima do inesperado. Você tem um fato, se a resposta da mulher ou se a resposta do homem fosse outra, provavelmente não haveria humor. Aí você tem que sobrepor o fato real, a realidade, à fantasia ou ao inesperado. O humor pega as pessoas, inclusive pelo inesperado. Você precisa... tem uma frase que diz que a percepção do ilógico requer um conhecimento prévio do lógico. Eu acabei de escrever um texto agora sobre a minha conversa com Deus. Porque o Bolsonaro disse que só Deus tira ele do carro. Aí eu fui lá conversar com Deus. Digo, escuta, aí cheguei lá no céu... Perdão. Cheguei lá no céu e tinha uma multidão na rua. Está tossindo por causa do charuto, não? Posso apagar? Não, pode fumar. Eu estou fumando um cigarrinho aqui. Estou fumando um cigarrinho. Cigarro comercial. É bom que se explique. Eu hoje, quando a sua assessora perguntou a respeito da bebida, né, em que ela disse assim, bom, o Heron quer saber o que você vai beber, para ele beber também, para vocês beberem junto. O que você vai beber? Eu disse, água. Eu não bebo. Você não bebe álcool? E só isso já é engraçado. Como é que você é um intelectual, humorista e não bebe álcool? Como é que você chegou nessas ideias? É por isso que eu não me considero um intelectual. Você lembra daquela frase do Jaguar? Intelectual não vai à praia, intelectual bebe. Eu, como não bebo, só vou à praia, então eu acho que eu não sou intelectual. Eu não bebo. Eu não tenho... Eu costumo dizer para os amigos que eu não tenho pequenos vícios. Os meus vícios são os maiores, eu não tenho os pequenos. A coisa de beber, tomar porre. A última vez que eu tomei um porre, eu tinha 17 anos. Quais que são os maiores? Eu quero saber, eu adoro vício. Adoro vício, eu quero aprender novos vícios. Então, por favor, me ensina os maiores vícios. A última vez que eu tomei um porre foi um porre de Cuba Libre. Você já ouviu falar em Cuba Libre? Claro, eu já tomei em Cuba. E sabia que não tem nada a ver com Fidel Castro, Cuba Libre? É sobre uma coisa anterior. Claro, Fidel Castro nem era nascido, eu acho, quando surgiu a Cuba Libre, que é o rum com Coca-Cola. Mas onde foi que nós paramos mesmo? A gente parou no humor e como é lógico. Você tem que saber
É isso que eu estou dizendo a né? você. Você tem que saber a música para poder quebrar a música, né? Claro, é essa história que eu estava contando para você. Quer dizer, o Bolsonaro disse, só Deus me tira do cargo. Aí eu fui para conversar com Deus. Quer dizer, ele colocou uma questão absolutamente lógica ali, uma frase perfeita, uma maior lógica. E eu inverti essa lógica. Eu fui falar com Deus e fui lá, cheguei lá e estava uma multidão na porta do céu. E eu perguntei para São Pedro, que estava lá tentando organizar as coisas, o que é isso aí? O que é essa multidão aí? Se é o pessoal da Covid? O pessoal do Covid, disse, o que é que você veio fazer aqui? Eu disse, eu vim fazer uma palavrinha com o senhor aqui, vim conversar com o senhor. Aí ele diz assim, os vivos é pelo outro lado, é outra porta. Os vivos é por outra porta. E aí eu vou lá conversar com o senhor e olho para Deus assim e vejo que ele está abatido, ele tá até meio deprimido e eu fico achando que isso tudo era em consequência do fato dele ter criado o vírus. Ele deve estar ter arrependido de ter criado o vírus. E por aí vai a história. Quer dizer, eu peguei um dado real e inverti o raciocínio em cima dele e fiz uma brincadeira, fiz um humor em cima de uma frase real. É assim, quer dizer, o Marquês entrou ali e viu uma realidade na frente dele e ele teve um outro tipo de reação que não aquele de jogar o bispo pela janela, ou desafiar o bispo com duelo, coisas desse Isso tipo. me lembrou uma coisa que a Universidade de Berkeley tem um departamento de estudo de seita, né? E lá no estudo de seita eles falam assim, essa coisa que você falou do Bolsonaro é típico de seita, que ele fala assim, se você, para você dar uma informação para uma seita, para seguidores seguirem, o melhor jeito de você se tornar um líder absoluto é essa informação ser checável, né? Você não consegue checar. Não falsificável, né? Você não pode falsificar essa informação. Tipo assim, só quem tira daqui, só quem me tira daqui é Deus. Você não tem como descobrir se Deus vai tirar ele de lá ou não. Então isso gera uma crença, pô, se esse é o poder dele, isso gera uma liderança de seita, né? Aí, tipo, coisa de humor é tipo aquele galera de Jonestown, né? Que tomou o Kool-Aid. Todo mundo foi para uma ilha, fizeram um suicídio em massa, né? Esse líder de seita, que eu esqueci o nome dele, que inventaram Jonestown, alguma coisa Jones, talvez. Ele falava para as pessoas que ele se comunicava com uma nave alienígena, né? Jim Jones. Ele se comunicava com uma nave alienígena que dava informações para eles privilegiados e ele passava para os seguidores. Aí eu me lembrei, quando você estava falando do Bolsonaro, de fazer uma piada de um dos seguidores do Jim Jones, né, que porra, foi um suicídio em massa terrível, chegar e falar, o cara da nave também me ligou. E agora tem outras paradas aqui para falar. Aí, todo mundo que está aqui, vem comigo, alguma coisa assim. Mas a essência disso é que o departamento de anti-seitas, né, de Berkeley, ele analisa como as seitas funcionam. E a gente pode aprender muitos desses demagogos, né, como Bolsonaro, como Lula, como vários demagogos aí que existem. O Brasil, na verdade, só responde para demagogo, infelizmente. Né? Sensacionalismo, demagogia. A gente pode se defender desses demagogos através de entender de como seitas funcionam. Né? E humor também, obviamente, se você tem humor e lendo humor isso e tudo, você não leva a sério certas coisas. Tem uma frase, que é uma divisa que eu uso na minha vida e que eu tento passar para as pessoas. Não leve a sua existência tão a sério que você não vai sair dela com vida. Não leve a sua existência tão a sério que você não vai sair dela com vida. Quer dizer, então eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais elástica aí dessa realidade, sobretudo a realidade que a gente está vivendo agora. Eu estou adotando uma posição de absoluto cinismo. Absoluto cinismo. Eu também, estamos juntos. Eu não me surpreendo mais com coisa nenhuma, sabe? O que me disserem, eu vou acreditar. Eu não necessariamente acredito em nada também. O quê? Eu também não necessariamente acredito em nada. É verdade. Não, é um negócio impressionante.
Porque essa história da seita que você falou, quer dizer, mobiliza a cabeça das pessoas. O Jim Jones, né, não matou aí na Guiana lá 200 pessoas, quer dizer, e pessoas que se suicidaram por conta das palavras dele, por conta do fato dele dizer que agora vocês vão encontrar Deus ou coisa parecida. Quer dizer, é o que acontece. Acontecia com Mussolini, acontecia com Hitler. Quer dizer, as pessoas ficam completamente tomadas e perdem um pouco a capacidade de raciocinar com clareza, sabe? Ficam naquela. Eu acho que um pouco dessas pessoas que vão atrás do Bolsonaro, não são todas, evidentes, tem um antilulismo aí, um antipetismo muito grande atrás do Bolsonaro, mas há uma turma que o Bolsonaro pode fazer absolutamente o que ele quiser de mal feito, e não são poucas as coisas que ele tem feito de mal feito, que as pessoas continuam ligadas a ele, como ficaram ligadas a Hitler, como ficaram ligadas a Mussolini. Isso é demagogia, né? E eu acho que hoje em dia tem a cultura do cancelamento, né? Que é uma coisa que eu odeio gravemente. Que justo não permite que as pessoas se expressem e tragam clareza para certas situações, certos temas. E isso afeta até o humor, que eu acho muito grave. Então, assim, alguém faz uma piada de estupro, por exemplo. Aí, você não é uma mulher para saber os problemas do estupro. E aí fala, não, você, humorista, não pode falar de estupro. Mas, cara, o humor é justo a liberdade de você falar sobre coisas que não pode falar. Se você não tem a liberdade de falar sobre coisas que não pode falar, aí os demagogos podem usar isso como plataforma para te impedir de trazer clareza para certos assuntos importantes. Não, eu percebo no Facebook, com pessoas que me acompanham de alguma forma, que não é todo mundo que eu, às vezes, escrevo com a ironia, com a sátira, e as pessoas leem ao pé da letra. Eu tinha um amigo meu, que já faleceu, que eu contava uma piada, e ele, ao invés de rir, ele ia interpretar a piada, entendeu? Quer dizer, ele não se ligava no humor da peça. E eu vejo que tem muita gente mesmo. No Facebook eu percebo isso, que eu vejo algumas respostas que eu recebo de pessoas que não entendem o humor e levam ao pé da letra e me criticam. Mas isso é porque as pessoas não estão Deus, não pode falar em Deus. Elas estão lendo o que você está falando e elas estão interpretando aquilo como um grupo, entendeu? Elas não estão interpretando aquilo como uma pessoa que está lendo uma coisa pessoalmente. Hoje em dia existe uma coisa que sempre existiu, obviamente, mas que hoje em dia piorou muito, que é a identidade de grupo. As pessoas estão se vendo, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou feminista, eu sou mulher independente, eu sou homem machista, eu sou bolsonarista. O que quer que seja, você não é um indivíduo com opiniões complexas. Eu sou um indivíduo que eu sou uma célula de uma ideologia grupal e eu represento essa célula. Então, se eu vejo uma piada, o que eu estou tentando ver lá é como o meu grupo ia julgar essa piada. Eu não vejo, é engraçado. Eu penso, como é que eu posso defender meu grupo agora? Entendeu? Não, é uma coisa curiosa. Eu tenho um exemplo disso. Eu quando fui a Cartagena das Índias, na Colômbia, e visitei o túmulo do Gabo, do Garcia Marques, quem eu sou, macaquito de auditório. E eu queria saber qual era a distância para chegar à terra onde ele nasceu, Aracataca. E entrei no Google e perguntei qual é a distância de Cartagena até Aracataca. Só que ao invés de botar Aracataca, eu botei Arataca, que é um restaurante que tem no Rio de Janeiro. E o Google me respondeu, não, olha, de Cartagena até Copacabana. E eu achei aquilo muito engraçado. Até hoje eu rio dessa história, porque eu errei e o Google respondeu ao pé da letra. Não, olha, de Cartagena até Copacabana são 3.200 quilômetros, uma coisa dessa. E algumas pessoas me perguntavam assim, mas por quê? Qual é a graça?
Porra, qual é a graça? Então, A graça é que você não está nem aí, né? Da distância de Copacabana para a Espanha. Mas aí, deixa eu ver outra essa coisa me interessou muito. Eu estou numa fase agora de sair. Eu acho que na medida. A gente começou nossa conversa hoje, eu estava muito na coisa assim, intelectualoide, né? Tipo, porra, porque eu estava muito no modo da antropologia e sociologia. Né? Porque eu tenho um calcanhar de Aquiles nessa parada, então, porque eu gosto muito, sou meio tarado com antropologia e sociologia. E às vezes porra, eu tenho lá minhas narrativas que fazem sentido para mim, e eu até peço desculpas aí se eu fui um pouco demais aí nessa onda, mas eu tô justo me policiando para isso, porque eu acho a vida muito mais interessante sem essa parada ao pé da letra, usando um pouco dessa conhecimento curioso, né? Tipo assim, conhecimento sobre antropologia, sociologia que a gente, na verdade, não detém, que a gente acha que detém, né? Mas são teorias, que nem você falou da mulher, são teorias. Pô, como é que a mulher vai saber como que o homem pensava? A verdade é que não tem como saber, de fato não tem como saber. Qualquer historiador honesto te diz, qualquer antropólogo honesto te diz que tem um monte de missing link, né? Lacunas no conhecimento que a gente preenche com teorias e foda-se, né? Então o importante não é se a coisa está certa ou está errada. O importante é que isso contribui pro humor do dia a dia, para a beleza da vida, né? Pelo conhecimento ou sabedoria que a gente pode adquirir hoje, entendeu? E isso que eu estou focando mais ultimamente. Então eu estou entrando bem mais no humor e focando bem mais em como eu posso extrair. Afinal, tipo assim, o que você fez ontem, se alguém filmasse tudo que você fez ontem, você assistiria? Claro que não, eu né? É. não sei, eu gosto muito de mim. Talvez eu assistisse umas 4 ou 5 vezes. Mas outra pessoa, assim, eu também me masturbo vendo vídeo de mim mesmo nas lives, eu te entendo. Mas outra pessoa faria isso? Provavelmente não, porque a ficção, até a porra da história, a gente extrai, né? A gente, como é que chama? A gente encapsula, né, os melhores momentos que ninguém quer saber, né, o que Napoleão estava fazendo no banheiro. Né? Então a gente pega os melhores momentos que a gente acha que as pessoas vão se interessar. É verdade, é verdade. Tem razão. A sua assistente comentou comigo sobre um cartão que o Carlos Drummond de Andrade me escreveu. Eu até acho que comentei isso numa oficina de crônica que eu fiz. E ela disse, o Heron vai perguntar para você sobre a história do cartão que o Drummond lhe escreveu. Porque o Drummond, quando eu trabalhava no Jornal do Brasil... Estou te perguntando agora. Hã? Estou te perguntando. O que você está me perguntando? Sobre as cartas que você trocou com o Carlos Drummond de Andrade. Sim, pois é. Então eu estou contando para você. Eu trabalhava lá no Jornal do Brasil, e o jornal resolveu fazer um programa de rádio sobre esportes. E chamou a mim e ao Zé Inácio Werneck, que hoje mora nos Estados Unidos e que era o colunista do Jornal do Brasil, para fazer um programa de esporte, nós dois no ar. Assim. E um dia o Drummond apareceu lá no Jornal do Brasil, na Avenida Brasil 500, já, e ele ia muito pouco lá, ele só ia lá para pegar correspondência. E eu vi ele ali muito tímido. O Drummond era uma pessoa extremamente tímida. Ele ali naquele cantinho, ali pegando a correspondência, e eu fui lá correndo falar com ele, porque ele tinha feito um elogio ao programa. E eu disse, mestre, o senhor não me conhece. E ele disse, como não lhe conheço? Claro que eu lhe conheço. Eu leio, eu ouço sempre o seu programa de rádio, eu escutei, inclusive, aquele programa que você contou, em que você perdeu a lente de contato. Aí eu disse, eu não uso lente de contato. Quem usa lente de contato é o Zé Inácio. Não, e você, eu gosto muito das colunas que você escreve no jornal. Não sou eu que escrevo. Aí quando ele citou mais 3 ou 4
circunstâncias que eram do Zé Inácio e não minha. E no final ele chegou e disse assim: é claro que eu conheço você. Você faz aquele programa de rádio com aquele rapaz, como é o nome dele? Ele disse, o Carlos Eduardo Novaes. Disse isso mesmo. Aí depois, muitos anos depois, para não pensarem que o Drummond estava ficando gaga, eu contive a minha vontade de fazer uma crônica a respeito. Quando ele fez 80 anos, eu escrevi a crônica. Escrevi e tive todo o cuidado de fazer com que não parecesse que ele estava pirando, né? Aí ele me mandou esse cartão que eu guardo até hoje, um cartão muito simpático do Drummond. O Drummond era uma figura, realmente. E eu fui ser companheiro dele. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, na área de esporte, e quando o Walter Fontoura entrou como editor do jornal, me transferiu para colunista, para cronista do Caderno P. E aí ficamos lá, o Drummond, o Zé Carlos de Andrade e o Carlos Eduardo Novaes. Eu acho que se eu não me chamasse Carlos, talvez eu não conseguisse ser, porque eram 3 Carlos lá como cronista. Ainda tinha o Carlos Castelo Branco, que era cronista que era um colunista de política. Eles eram carlinistas, né? Eu tenho algumas histórias para contar, mas eu não sei aí da sua disponibilidade. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu imagino que você tenha, assim, só das coisas que eu escrevi aqui, que eu ia entrar para a gente explorar, a gente explorou umas 2 aqui de 20. Então, a gente nem começou, mas é normal. O meu programa funciona, a ideia é essa. A ideia é a gente entrar, não ter pauta, e o que rolar, rolou, entendeu? Porque aí o que rolar, o que foi, o que estava entre a gente aí, e aconteceu uma coisa bela, entendeu? Porque eu acho que se você tem um problema, eu acho que no mundo antigo da mídia, né? Que mídia, tipo assim, no papiro do Egito Antigo, custava caro pra caralho. Então, quem ia escrever livro tinha que ser da elite, e na hora de escrever também eles tiravam tudo que não precisava e deixava lá. Aí, depois da invenção do Gutenberg, da imprensa, etc., isso aumentou muito o quanto de merda era escrito, e hoje em dia na internet só tem merda praticamente. Mas a gente ganhou o quê? A gente ganhou a capacidade de abraçar um pouquinho mais a espontaneidade. Porque o mundo da comunicação antiga, tipo assim, se você fosse no Jô Soares, você tinha lá um horário nobre, para talk show, né? E aquele era o horário, você vai entrevistar uma pessoa, era caríssimo, um programa daquele custava, sei lá, 300 mil reais para produzir, né? Então a coisa era de altíssimo cuidado, né, para poder fazer. Então era tudo muito planejado, né? Era tudo, tinha banda, tinha não sei o que e tal. Os nossos tempos hoje em dia está acontecendo um fenômeno que o público está gostando mais de coisas que são mais humanas, espontâneas, menos planejadas, entendeu? Com menos pautas. E é isso que eu quero trazer pessoalmente com esse programa, entendeu? Então o objetivo foi esse mesmo. Chegar assim, pô, eu tenho coisas aqui que eu uso esse programa como autorrealização. Além de, obviamente, né, tentar dar contribuir com alguma merda para as pessoas, egoisticamente, eu uso como autorrealização. Então eu vi, porra, Carlos Eduardo Novaes, uma estrela da literatura brasileira, porra, um cara assim com conteúdo infinito. Eu, muito egoisticamente, eu fui te estudar e fui ver o que eu quero saber dessa pessoa, sabe? O que eu quero extrair. E eu acho que muita gente que pensa parecido comigo pode gostar desse tipo de coisa. Mas a ideia é essa, não é uma pauta, entendeu? Tipo, por que eu não te perguntei do Carlos Drummond de Andrade, apesar de estar aqui no meu tablet, né? De papiro. Porque, cara, não veio esse assunto. A gente entrou em assuntos interessantes, né? Espontaneamente, e foi isso. E agora passou nossa hora. Mas a gente pode virar a página, né? Vira a página, começa um outro capítulo, e como se fosse um livro. Claro. E aí ele vai falar de outra coisa, vai tratar de outro assunto. Podemos. E você fez isso muito bem. Tipo, quando eu estava falando merda de antropologia, você falou, para de falar merda. Aí eu parei. A gente foi para outro assunto. Aí quando eu não sabia mais o que falar, você falou, é ótimo. Mas é isso, surgiu, que veio na sua cabeça, que veio na minha cabeça. Só estou te explicando, entendeu? Por que
porque que parece meio caótico, mas é proposital. É para ser caótico claro, mesmo. eu acho que é uma boa ideia. Não, não fica uma entrevista acadêmica, sabe? Muito formal. Fica uma coisa jogada assim e a gente conversa como se fôssemos companheiros de colégio, de banco de escola. Pô. Eu acho Espero que que é por aí. sejamos. Carlos Eduardo, eu espero que sejamos, espero que eu possa te conhecer pessoalmente aí quando for permitido aí pelas diversas forças que existem aí. Eu queria, antes da gente terminar, fazer algumas coisas. Uma, te convidar para aparecer de novo, para a gente elaborar outros assuntos aqui dos milhares que existem. Então, assim, em outro momento, deixar passar um tempo aí, mas se você tiver um tempo aí daqui 3 meses, 4 meses, a gente voltar a se falar. Segunda coisa, eu queria te dizer o tanto que me interessou os livros e relembrar as pessoas que estão lançando. Qual é o nome mesmo do livro do Bolsonaro que tá lançando? Chama-se Crônicas, tá ok? Interroga. Aliás, eu vou precisar deste seu canhão de divulgação aí para me ajudar a jogar esse livro para frente. Porque Mas hoje é isso em que eu estou dia, fazendo agora. Isso aqui vai toda ficar a gravado no divulgação, podcast e todo mundo vai ouvir. a divulgação que importa é essa divulgação que a gente tem pela rede. E eu sou semi-analfabeto em TI. Então, eu preciso me apoiar nos amigos, nos recém-chegados, para que me ajudem a divulgar o meu trabalho. Conte com o meu total apoio. Eu queria te dizer, um dos meus livros favoritos da minha vida inteira chama Screwtape Letters, do C.S. Lewis. Eu não sei como é que é em português. Eu acho que é Aprendiz de Demônio, alguma coisa assim. Você conhece esse livro, não? Não, Super não obscuro. O C.S. Lewis é conhecido pelas Crônicas de Nárnia, né? Mas o C.S. Lewis tem esse livro, que o livro é um demônio. É bizarro porque é muito, muito parecido com o seu do vírus, o vírus de Ipiranga, né? Que é o seguinte, é um demônio mestre ensinando a um demônio aprendiz como dominar a humanidade através dos vícios. Através dos vícios. Então o demônio mestre, ele explica como a mente humana funciona para o demônio aprendiz dominar completamente qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de tentação. Então, o livro, na verdade, é sobre moralidade. E ele tá ensinando moralidade, mas da forma negativa. Entendeu? O que não fazer desse demônio. Mas é muito parecido com a sua ideia. A sua ideia é de uma forma humorística. O Screwtape Letters também é humorístico. Mas eu queria te falar desse insight porque é o meu livro favorito, praticamente. Um dos meus livros favoritos. E você teve uma ideia muito similar, que é genial. Pois eu quero lhe falar do meu livro favorito, que está na minha mesinha de cabeceira até hoje, e que foi um livro lançado há 40 anos atrás. Chama-se A Cerimônia dos Tolos. Se você está interessado em humor, você não pode deixar de ler. É de um autor que se suicidou antes de ter o livro dele editado, e a mãe dele saiu correndo aí, ele foi rejeitado por 14 editoras e ela conseguiu editar por uma universidade da Louisiana. E esse livro ganhou todos os prêmios nos Estados Unidos depois, para você ver as contradições. Qual é o nome de novo? Cara, escreve para mim. Qual é o nome? A Cerimônia dos Tolos. É do John Kenneth O'Toole. É de um americano e o livro se passa em Nova Orleans. Ainda para me agradar mais ainda. Adoro Nova Orleans. Tamo junto. Pois é. Você pode procurar esse livro, não vai ser fácil de você encontrar, porque é um livro que já está, enfim, já tem mais de 40 anos. Eu não sei se você encontra é da Record, mas eu não sei se você encontra na Record ou em algum desses lugares aí que vendem livros antigos. Mas leia esse, A Cerimônia dos Tolos. Fantástico. Eu quase que posso repetir as 325 páginas de cabeça, tantas vezes que eu já li esse livro. Eu leio e acho muito engraçado. Vou ler com certeza e depois antes de fazer a nossa próxima live, eu vou ler, aí a gente conversa sobre ele. Maravilha. Maravilha. Fechado? Então, para terminar, eu queria te agradecer imensamente
pela presença. É uma grande honra estar falando com você. Espero que a gente se mantenha em contato aí para a gente poder conversar mais de uma hora, né? Porque eu acho que se eu beber um vinho e você não beber nada, que eu acho que é um grande mistério da vida, e, e a gente chama a Ana Maria e faz uma festa, chama amigo pianista, toca música. Ana Maria sabe que eu não bebo nada. Porque nós íamos ao People, quando existia o People, que era um lugar fantástico no Rio de Janeiro, e eu tomava Coca-Cola. Eu, na verdade, sou um coca-colatra. Eu tomo Coca-Cola na veia. Eu tomo Coca-Cola na veia, mas isso fica só entre nós dois. Tá bom. Não vou falar para os milhares de ouvintes. Mas é isso, Carlos Eduardo. Vamos manter contato, por favor. Peço, por favor, me apresente seus amigos também para chamar para a gente poder ter conversas intelectuais / humorísticas aí, que eu estou precisando de mais convidados aí do seu calibre, sinceramente. E a gente faz esse quid pro quo aí. E eu prometo que quando o seu livro lançar, você volta aqui, a gente fala sobre ele, divulga e tudo mais. Não, eu estou seguindo você, né? E aí eu vou te informar quando o livro for lançado. O livro vai ser lançado, eu acho que daqui a umas 2 semanas. Eu que estou te seguindo. Pode deixar que eu vou ficar sabendo e te chamo. Esse canhão de divulgação aí que você tem na mão, pô, você faz o favor de girá-lo como uma metralhadora. Vamos junto, vamos junto. Valeu, Carlos Eduardo. Tudo de bom para você. Sorte aí na pandemia, saúde, fique bem aí. E vamos se encontrar assim que der. Só me avisar. Valeu, querido. Muito obrigado. Valeu muito conhecer você e valeu essa conversa tão agradável que nós tivemos. Valeu, beijão. Tchau, tchau. Tudo de bom. Também. Beijo a todos.